Amém. Nós vamos falar hoje um pouquinho, eu quero falar sobre cooperar. Nós estamos falando do dom de revelação, aonde contém a palavra de sabedoria, a palavra de discernimento e a palavra de conhecimento. Nós terminamos a palavra de sabedoria. A sabedoria tem 3 bases, que é o quê? Pensar antes de pensar, pensar antes de sentir e pensar antes de falar. Ontem eu achei muito, a Maria Augusta foi muito abençoada de chegar para mim. Nós estávamos todo mundo na conversa, ela disse, né, Marli? Pensar bem antes de pensar. Isso encheu meu coração de alegria, porque eu vi que a minha aula, ela está aprendendo. Isso dá uma alegria muito grande, está aprendendo. E muito interessante isso. Então, pensar bem antes de pensar. Lembra que o Vinícius perguntou que era a maior luta na nossa mente, o nosso maior campo de batalha é na mente, não é nos sentimentos. O sentimento vem após a mente. Então, tem que cuidar. E foi tão interessante que essa semana eu estava com o Wilson e com a Carol no centro, na hora de vir embora, o Wilson, me ajuda, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou, um passarinho acabou de sair cocô na minha cabeça. Gente, era verdade, passarinho. Mas na hora eu lembrei da aula da escola dominical, que eu tenho ministrado sobre isso. Não tem como impedir um passarinho de fazer cocô na cabeça, mas tem como impedir de fazer ninho. Pensamentos ruins vai vir para você e para mim, mas eu tenho que aprender a dominar em Jesus. Não é com um livro de autoajuda, não é procurando ajuda, é em Jesus que eu venço os pensamentos ruins, que eu venço o desânimo, a tristeza, é em Jesus Cristo. Eu tenho que aprender essas coisas e eu tenho que viver essa verdade, porque senão eu não vou usufruir do que eu tenho aprendido. Não vou, irmãos. Eu vou me tornar uma pessoa obesa de tanto conhecimento. Eu conheço gente que sabe tudo, faz curso de tudo, fala 1000 línguas, fala o português corretíssimo, mas na hora de exercer a função no corpo é um zero. Nunca está disponível, disposto, não quer, tem que ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu faço, redondinho. E isso não é ser corpo de Cristo. Isso não é ser corpo de Cristo. Nós estamos aprendendo que os dons servem para servir o corpo. Não é para ninguém ser exibidinho, mitidinho, orgulhosinho, mostrando que sabe mais. Mas é para cooperar. Então, o cooperar, eu quero falar, esse verbo cooperar vem do grego, que quer dizer sinergia, que significa quando 2 objetos ou 2 pessoas se juntam no mesmo objetivo para que algo cresça, para que algo seja poderoso. Aprender os dons espirituais é cooperação para o corpo. Nós estamos aprendendo para exercer aonde? No corpo de Cristo. Não é fora daqui. Não, no corpo de Cristo. Estamos aprendendo a sabedoria. Hoje vamos continuar falando sobre a palavra de conhecimento. Depois discernimento. O dom da revelação, se você pega um profeta que não tem sabedoria nenhuma, não tem conhecimento nenhuma, não sabe discernir nada, ele não é um profeta. Ele é uma boca aberta. Ele só fala aquilo que é bom para nós. Eu já falei com vocês quantas profecias você recebeu, que não tem valor nenhum no mundo espiritual. Nenhum. Porque não está condizendo com a palavra de Deus. Então, sinergia, que significa quando 2 objetos ou pessoas estão juntos para atingir um objetivo maior. Você está na escola dominical, eu estou na escola dominical para aprender, para servir no corpo, não é individual. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu, e disse-lhe, tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não o crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ele chega perguntando o que para Jesus? E que Jesus faz com ele? Uma palavra de sabedoria, de revelação, ele fala o que para Nicodemos? É preciso nascer de novo, porque o que é nascido de carne é carne. Ele estava falando com um homem carnal, que queria saber o que era possível, como era possível um homem nascer de novo sendo velho, sendo carne adulto. O que Jesus fala para ele? Aquele que é nascido do Espírito faz o quê? É Espírito. E o Espírito de que forma age? Como um vento. Ele não tem o quê? Domínio sobre ele, é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ele fala, vai, ele vai, obedece, ele obedece. Jesus, ele trabalha com Nicodemos aqui uma palavra de conhecimento. Você conseguiu entender e ver como que Jesus foi sábio na questão com Nicodemos. Jesus vai direto ao ponto para ele. Nicodemos, não seja carnal, porque se você for carnal, você não vai conseguir entender as coisas espirituais. Então, nasça de novo. Seja espiritual, aí você vai entender, porque o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Conseguiu ver a sabedoria de Jesus aqui, tratando com Nicodemos? Vamos na mulher samaritana, João 4:4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu, e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse, não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Gente, esse texto ele é tão poderoso, né? Ele começa com Jesus revelando o que na palavra de conhecimento para essa mulher? O que ele revela? Quando Jesus pergunta para ela e fala para ela assim, ó, vai lá chamar o seu marido, ele já sabia. Porque ele fala o que para ela? Disseste a verdade. Você já teve 5. O que você tem agora não é teu. Olha a palavra de conhecimento aqui dentro. Olha que Jesus sabe, Jesus sabia. Alguém tinha falado para Jesus aquela mulher? Não, Jesus está num bate-papo com uma mulher samaritana, num poço, num lugar ali. Jesus, ele pega essa mulher com uma... Essa mulher chega, ele pede água. E ele dá água, ele faz o que com essa mulher? Ele faz ela entender da importância do quê? Do quê? Mulher, se você soubesse quem te dá água de conhecimento, se você soubesse, você nunca mais terá sede. Eu fico olhando esse texto aqui, eu fico pensando, meu Deus, esse encontro de Jesus com essa mulher, vocês já pararam para pensar o que aconteceu na vida dessa mulher a partir desse dia? Exatamente. A palavra de conhecimento, quando você conhece, você consegue fazer discípulos. Por isso que o dom da revelação, sabedoria, conhecimento. O próximo vai ser discernimento. Você tem que ser sábia, nós temos que ser sábios. Conhecer. Irmãos e irmãs, não tem outra forma se não for através da Bíblia. Não tem. A Bíblia é a nossa base. Não tem. É por ela que nós vamos sentar face a face com o Pai. Ele vai perguntar aqui. É aqui. É aqui, o manual mesmo. É aqui. Quanto tempo eu me dedico para ler a palavra de Deus? Para estudar a palavra de Deus? Não para me tornar uma pessoa religiosa, achando que eu sei tudo. Não é esse o objetivo. Não é esse. Quanto tempo eu paro para buscar o conhecimento de Deus? Quanto tempo eu me dedico? Quanto tempo? Você parou para pensar que hoje é um dia menos que você está vivendo? Que eu estou vivendo? Você para pensar assim? Eu paro para pensar. Hoje é um dia menos. Não é não? Porque não tem como voltar lá, né? No início. É um dia. O que eu tenho que viver? Da melhor forma que eu puder. Qual que é a melhor forma de viver? Dentro desses dois textos que nós lemos. Conhecendo Jesus, aos pés dele, a dependência dele, a orientação dele. Jesus, ele trabalha com essa mulher, com Nicodemos, ele fala toda a verdade, ele vai trazendo ali. Olha aqui, se você ficar no seu conhecimento, você não vai aprender nada de mim. Nada. Você tem que morrer, Nicodemos. Nicodemos, você tem que morrer. Você tem que esquecer quem você é, você tem que nascer de novo. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que morrer pelo aquilo que nós somos. Nascermos de novo, não importa a idade, quantos anos eu estou na igreja, quantos anos eu acho que eu conheço a palavra de Deus. Se você não vive de acordo com a palavra de Deus, então você não nasceu de novo ainda. Se eu não vivo, eu não nasci de novo. Há necessidade de nascer de novo. Esse encontro com a samaritana, palavra de sabedoria. Eu tenho que estar aos pés de Jesus. Buscar palavras de sabedoria, de conhecimento. Tem um texto que eu gosto muito, Oséias 4:6. Ele vai trazer uma palavra de conhecimento.
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Gente, esse texto é fácil de ler? Não é fácil de ler. Não é fácil por quê? Ah, dona Terezinha, palavra rema, dolorido. É um texto que dói. Por causa de quê? Porque o povo está sendo destruído por falta do quê? De conhecimento. Olha o que Oséias vai trabalhar ali no tempo da lei, irmãos. Que aonde era olho por olho, dente por dente. Olha o que ele vai trabalhar, o conhecimento. Olha o que ele vai trazer de revelação para nós. Porque o meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído por falta do quê? Por falta de conhecimento. E hoje, nos dias de hoje, ontem eu recebi um recadinho de uma das irmãs aqui da igreja, que a irmã dela mandou para ela, pedindo para orar para uma pessoa que era importante, que tinha tentado suicídio e estava na UTI. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? O que leva? O que leva? O vazio, seu Chiquinho, o vazio. Assim é o que leva a ser dependente de várias coisas, é o vazio que existe, a alma vazia. Isso é muito sério. Quem que achou o Provérbios 2, 4, 6? Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Gente, olha que coisa interessante, né? Da sua boca procede o quê? A sabedoria, o conhecimento e o discernimento. Inteligência, isso mesmo. Muda um pouquinho. Olha que interessante isso, da importância de nós nos relacionarmos com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, dentro da hora recebendo os dons espirituais. Isso é importantíssimo. Maria Marta, você consegue 2 Pedro 3,18? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Anota esse versículo aí, 2 Pedro 3,18 vai ser o nosso versículo rema, tá? Para essa semana. Antes de fazer o que, igreja? Graça e conhecimento, sabedoria, discernimento, unção, poder. Crescer em Jesus Cristo. Crescer em Jesus Cristo. Valério, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Quem lê esse versículo de qualquer jeito e pedir para Deus fazer isso. O que ele está fazendo? Falando? Sonda-me, ó Deus. E faz o quê? Conhece o meu pensamento, coração, caminho. O que mais, Valéria? Gente, não é fácil não. Todo mundo acha que esse Salmo 139 é maravilhoso. É mesmo. Pega esse versículo, escreve e coloca lá na tua geladeira. Sonda-me, ó Deus. Que hora? De manhã, de madrugada, quando eu estiver fora da igreja, quando eu estiver com meus amigos, onde ninguém está vendo, onde ninguém está ouvindo. Sonda-me, ó Deus. Olha para mim, ó Deus. O que mais? Prova-me. Quanta gente está passando por prova faz o quê? Ah, não, vou desistir. Acabou. Não. Gente, como nós temos encontrado pessoas que estão desistindo das coisas. Não é nem só no nível espiritual, né? Não é verdade? Pessoas desistindo de suas vidas, porque estão tentando tirar as suas vidas. Pessoas desistindo de viver. Pessoas que estão entrando... Eu tenho conversado muito, porque tem acontecido... Eu conheci 3 pessoas, isso mexeu muito comigo. De pessoas que tiveram... 3 pessoas com doenças diferentes, e as 3, após o procedimento, não acordaram. Uma foi minha amiga que faleceu, teve um AVC, foi fazer um procedimento, ela não acordou, morreu sem acordar. Outra é uma menina que eu atendo aqui, que ela teve um acidente de carro, e a amiga dela me contou, estou atendendo ela vai para o hospital. A menina bateu a cabeça, fizeram tudo, os órgãos estão perfeitos, funcionando tudo, ela não acorda.
Já vai fazer 30 dias que ela está hospitalizada. Outra é aquela pastora da Voz Missionária. Como que é o nome dela, Celi? Amélia. Não acorda. E daí eu vou para cima do Natan da Johanna, que são um pouquinho mais envolvidos nessa área. Fico pensando, Natan, o que é isso? Tem que ver, né, com a medicina. Natan e Johanna, né? O que acontece? Como uma pessoa pode não acordar? Né? A pessoa está sentindo, está funcionando todos os órgãos, tudo batendo, tudo funcionando e não acorda. O Natan falou um negócio para mim que foi assim chave. Ele falou, mãe, muitas coisas. Uma das coisas pode ser um tipo de fuga. A nível consciente, inconsciente. Pode ser. Estão entendendo isso quando a gente começa a ver o que a pessoa, sabe, desiste? Por isso, irmãos e irmãs, da importância de nós buscarmos os dons espirituais e aprender a usar. E dentro dessa sabedoria, desse conhecimento, eu falei para Deus, esse Salmo 139, eu deixei ele para nós fecharmos essa aulinha nossa, e pensei muito sobre esse versículo 23. Sonda-me, ó Deus, sonda, Senhor. Olha para mim, olha. Eu gosto muito de ter essa certeza que Deus está olhando para mim. Eu gosto disso. Eu gosto quando Isaías fala que o ouvido do Senhor está destapado para ouvir o nosso clamor. Eu gosto quando ele fala que as mãos dele estão estendidas sobre nós. Eu gosto disso. Eu gosto. Isso me dá uma garantia tão grande e poderosa que eu não estou só. Que eu não estou só. Que tem alguém que está olhando para mim. Então eu não estou só. Então eu não preciso pensar em desistir. Porque eu não estou só. E quando eu estou estudando, lendo, aprendendo sobre o dom da revelação, que o Senhor tem prazer em nos revelar. De que forma que Deus nos revela as coisas? Primeiramente, Deus usa as pessoas como usa, irmãos. Como Deus usa pessoas. Na quinta-feira nós tivemos uma irmã que veio trazer uma palavra assim. Que palavra, aquela palavra daquela mulher calou no meu coração. Uma mulher com uma fala mansa, uma mulher sábia. Quando ela falou do cuidar, que ela trouxe alguns textos, Dona Terezinha, eu fiquei encantada. Ela trouxe um texto de Timóteo, quando Paulo e Timóteo conversam sobre o se cuidar. Gente, aquilo para mim foi assim, um antibiótico na minha vida. Eu cheguei em casa, né, quem me conhece, eu fui fazer o quê? Aquele texto, quando ele fala, olha, se você quer viver bem, se cuida. Daí eu comecei a pensar, cuida da alimentação, cuida do que você fala, cuida do teu corpo, cuida como você anda, cuida. Quando Jesus fala, ela foi tão usada por Deus que ela pegou o cuidado na palavra de Deus. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a... Sabe por que tem gente que não consegue amar você? Porque não se ama. A pessoa não se ama, ela não consegue te amar. Ela não consegue, porque ela não se ama. Porque quando eu não consigo amar o meu próximo, a prova real é que eu não consigo fazer o quê? Me amar. Cuidar de mim, né? A gente sempre brinca, a pessoa fala, tem roupa que vai no culto à noite, no culto de manhã? A pessoa fala, eu tenho. Fala assim, mas não é importante sempre estar bonita? E esse dia eu fiquei pensando nisso, não tem roupa lá que a gente só põe no culto à noite? Tem roupa que a gente vem para a escola dominical? Tem roupa que a gente vem na reunião de oração? É tão engraçado. Eu pensei muito sobre isso. Eu volto a falar para vocês. Tem sido um privilégio tão grande eu ministrar. E isso eu falo para estimular você que está aqui, a próxima a ministrar. Mas gente, pensa que eu gosto tanto quando vocês participam, quando vocês falam a opinião de vocês, quando vocês se levantam, quando vocês perguntam. E isso é muito importante. É muito importante, por isso que nós temos que falar, tá bom? E foi muito boa essa aula, né? Foi ótimo.